Preço é um fator sempre muito relevante, né? Até porque a gente vive num país que a nossa economia anda aí num alto e baixo, vira e mexe. Então o preço sempre vai ser relevante. O que a gente tem que se preocupar é fazer o diferente, fazer o diferencial. Os meninos, desde o início, sempre tiveram a cultura de atender o cliente e dar solução para o cliente. Então isso foi passado desde quando eles estavam lá na frente fazendo atendimento. Depois começou a ter equipe de vendas. Isso foi passado, foi sendo introduzido na cultura da Agromix. Uhum. Então, hoje o nosso diferencial é que a gente tem venda assistida e a maior preocupação nossa, onde a gente ganhou muita credibilidade com nossos clientes, é em procurar resolver o problema do cliente, dar solução. A gente está ali para solucionar o problema do cliente. Então, às vezes ele chega, na Pet está mais barato, tal, assim, o vendedor conversa, pergunta se ele precisa de algo mais, se ele é um pet, se ele tem um pet, provavelmente ele mora em uma casa, ele tem jardim, ele precisa de alguma coisa para casa, dá uma volta na loja. Muitas vezes acaba aquela questão que o Léo falou anteriormente da experiência, acaba gostando e o preço... É deixar de lado. Não, enquanto pai de pet, né, que chama, muitas vezes eu não peso tanto. É claro, né, o fator financeiro, a gente bota lá, não, qual é o mais barato? Mas você vai num lugar que você tá lá aí bem assistido, que o cara lhe trata bem, eu esqueço, irmão. Eu vou voltar todas as vezes. E outra, nem sempre o mais barato vai resolver o problema também. Exatamente. Né? Então, assim, inclusive, uma das coisas que fez a gente crescer muito, porque na época a gente não tinha tanta verba para marketing, foi o boca a boca, né, como se diz. Então, assim, o pessoal chegava na loja, a gente realmente queria, como o Vitor falou, né, atender a necessidade do pet. Na verdade, o dono, assim, a gente, o melhor para ele, de acordo com o que a gente já entendeu, é isso aqui, e a gente sempre preocupava com o pet. Então, isso realmente fez com que a gente fosse tendo esse crescimento, né, aos poucos. E em relação ao que você falou, as grandes chegando, qual foi a nossa percepção, a gente realmente, no início dá aquele susto, né? Todo mundo, é normal. É a primeira vez, né? Uma coisa chegando que a gente não sabe o que é, como é, o que é que vai acontecer. Mas, na verdade, é um susto que, na verdade, se todo mundo for ver, é um susto bom. Porque acaba que, como a gente sabe antes deles chegarem, a gente vai se preparando, melhorando, faz com que a gente se mexa, não deixa a gente parado ali. Faz promoção no dia da inauguração do concorrente. Então, assim, a gente vai criando estratégias que a gente não tinha, vai evoluindo, vai abrindo mais lojas, se mexe. Então, assim, a gente sempre pensou que a gente não estava parado. A gente sempre pensou, não, estamos nos movimentando, estamos readequando a loja. A loja do Imbuí mesmo, que foi a primeira, a gente já fez umas 10 reformas. A gente tem foto de passo a passo de como ela era desde quando era casa e loja da gente até o dia de hoje, a gente tem as fotos. Então, assim, foram várias evoluções com a loja funcionando. Então, assim, foram muitos clientes que ouvirem esse podcast vai lembrar e perceber, né, que assim, a gente passou por situações de reforma. A reforma com a loja funcionando é uma das piores coisas que existe. Nossa. Então, assim, a gente achava que estava se readequando sempre mudando o formato da frente, querendo estar diferente realmente, querendo estar o melhor possível para o nosso cliente. Aí, só que quando vem uma situação dessa, de uma nova loja, com um tamanho gigantesco e tal, a gente fala, pô, a gente tá parado, a gente tem que se mexer mais do que estava se mexendo. E aí a gente começou a ver, pô, a gente poderia... E quando a gente abriu a primeira loja, depois que chegou um desses grandes players, a gente viu que a gente demorou demais de ter aberto outra, porque a gente achava que ia tomar um mercado do nosso próprio negócio, e não foi assim.
Então, assim, a gente abriu lojas de 2,5 km a 2,5 km, que não afetou o nosso negócio. Pelo contrário, né? Nos mostrou mais, a gente conseguiu ficar mais próximo do cliente, a gente conseguiu deixar com que o cliente que já era nosso cliente, a gente via cliente nosso, quando a gente ainda estava fazendo a marca na frente da loja, antes de abrir, a gente via cliente vibrando pela nossa chegada. Então, assim, tudo isso acabou que a chegada dos novos nos ajudou muito, e eu creio que ajudou muitos outros pets do mercado também.